Rapaziada, vamos ver aqui agora o jogo de luta, que na verdade é um jogo de ritmo, lá do canal do Astro Jogos. Beleza, olha, pra quem não conhece o Astro, faz um conteúdo brabo aí de jogos de luta. Inclusive ele me ajudou aí quando eu tava começando a jogar Guilty Gear Strive. O cara é brabo, super recomendo. Tem uns tutorial lá de Guilty Gear, inclusive no canal dele, então vamos lá acompanhar, beleza? Link tá na descrição, vamos dar ali. Lugar para comprar jogo barato é na 2Game. E é claro, você pode usar o cupom RAPOSITO10 pra ter ainda mais desconto. Link na descrição. Um grande fã da estética dos jogos da era do PlayStation 1 e do Dreamcast. Eu sou do tipo que gosta de limitações para trabalhos artísticos. Quando um artista trabalha em uma paleta de cores limitada ou com apenas algumas ferramentas e etc, eu sinto que isso força mais a criatividade, resultando em algo muitas Esse jogo é lindo, Mega Man Legends. vezes positivo para uma obra, ou no caso, para um jogo. O 3D limitado da época, somado a uma necessidade de tentar fazer com que poucas formas geométricas se tornem mundos vivos com personagens interessantes, é uma forma perfeita de criar essa situação. Não é à toa que alguns dos personagens mais icônicos dos videogames vieram dos 3Ds dessa era, personagens como Crash e Spyro, por exemplo. E para criar mundos, para criar esses personagens e ficar bom com essas limitações, não dava para depender apenas da tecnologia. O personagem poderia ter o máximo de polígonos possível para a época, e ainda assim ser ruim visualmente, o que torna um jogo esteticamente bonito até hoje inclusive, na maioria dos casos, o estilo de arte. E a palavra importante aqui é essa: estilo. Todos têm certas preferências. Eu, por exemplo, acho que uma das estéticas mais legais é o que hoje em dia conhecemos como Shibuya Punk. Uma estética baseada em mídias que retratam uma mistura de cultura de skate, grafite e uma moda, fashion, definida pelo fim dos anos 90 e 2000, principalmente ali da região do Japão, e que puxa muito também para uma coisa meio Y2K, com um toque Nem sabia que tinha nome isso, da hora. de futurismo. Sim, vai parecer para você que eu acabei de inventar um monte de palavra, mas saiba que quando eu cito Shibuya Aquele joguinho do grafite, né? Eu esqueci o nome agora. Punk, eu estou falando disso aqui. Aí, ó. Esse daí é o novo, não é? Porra, maneirão esse jogo. Muitos dizem que o Shibuya O antigo Jet Set Radio, né? Esse daí é o Bomb Rush e Cyberpunk. Punk surgiu principalmente pela grande influência de Jet Set Radio, e não estariam errados. Mesmo que Não é uma continuação, eu achei que era uma continuação. parte disso tudo também se deva a títulos como Space Channel 5 e, claro, Dance Dance Revolution, por exemplo. E o estilo acabou indo pra frente. Nós temos um pouco em No Straight Roads, em Lethal League, e o que eu já mostrei Esse daí é maneiro! anteriormente em Bomb Rush Cyberpunk. Mas e se eu te dissesse que existiu um jogo de luta que foi desenvolvido quase ao mesmo tempo que Jet Set Radio, tendo lançado apenas um mês depois dele, e que também segue essa estética, incluindo a parte do cel shading? Tá na hora de falar de Slap Happy Rhythm Busters, o jogo de luta com a estética Shibuya Punk, que também implementa algumas mecânicas de jogo de ritmo, já que Dance Dance Revolution tava bem em alta na época. Mano, desse Revolution é maneiro. O pior de tudo é que nas casas de arcade ainda tem gente que joga essas paradas e, tipo, compete, tá ligado? É muito foda. Bomb Rush é da empresa do Lethal League. Ah, faz sentido. Faz sentido. Slap Happy Rhythm Busters foi desenvolvido pela Polygon Magic, mais conhecida pelo survival horror de PS1, Galerians, e foi publicado pela Cara, nunca joguei esse jogo, não conhecia. Plaesc, É bom esse unicamente Galerians? em território japonês, algo que contribuiu Eu gosto de jogo de terror. e muito para que esse jogo não desenvolvesse uma grande fama no ocidente. O jogo até hoje não tem uma página própria no Wikipedia, para vocês terem uma ideia. Agora a pergunta é: o jogo é bom? Slap Happy Rhythm Busters é um jogo simples, carismático e esteticamente muito maneiro. O ponto alto do jogo é o que deveria ser mesmo, se tratando de um jogo de luta, é claro: os personagens. Slap Happy Rhythm Busters conta com 21 personagens, todos muito legais. Desde os mais normais, como a Mia, que é uma clara homenagem a Chun-Li, a personagens malucos, como um açougueiro bizarro chamado Rolemon, um taxista que ama a velocidade chamado Oreg, um ciborgue maromba chamado Nitro, e muitos outros que são irados, como Tom Tom, um grafiteiro que luta utilizando o que é basicamente um stand de Jojo, e as minhas Porra, maneiro, hein? Vivian e Roxy,
que são as duas um personagem só. Elas ficam uma em cima da outra e vão trocando de lugar durante os movimentos, algo que eu acho simplesmente muito engraçado e maneiro pra um personagem. Não tem um personagem que acho que é de Granblue, que tem uma mecânica parecida? Ou eu tô viajando, é só no Super que aparece a família dele lá, os irmãozinhos? Tem algum personagem de Granblue que tem alguma coisa assim também? Jogo de luta, e óbvio que eu queria jogar com elas só por causa disso, né? O jogo conta com vários estágios visualmente interessantes, apesar de bem limitados por conta da tecnologia da época. E um detalhe muito legal é que, ao invés de cada estágio ter a eu não sei como pronunciar isso. Lowen, sei lá. Mas é só no Super, não sei, eu acho que é. É que eu não manjo muito de Granblue, não. Camisetinhas da loja! Clique agora no link que tá na descrição e garanta as camisetas do canal. sua música sem razão alguma no canon. Mas eu lembro de ver alguma coisa assim. E eu lembro que eu vi no Treta do jogo, eu vi que algum personagem tinha essa parada de uma porrada de outro bonequinho parecido com ele segurando ele. DJs em cada região, e por isso quando lutas rolam, há músicas diferentes tocando em cada estágio, pois há um DJ diferente em cada local. A história do jogo é totalmente maluca. Há um torneio de luta rolando por motivos aleatórios e ao mesmo É sempre, cara, toda história de jogo de luta é a mesma coisa. É um torneio de jogo de luta, pronto, Tekken, Mortal Kombat. tempo um OVNI aparece. Tem alienígenas nesse jogo. Eu deveria ter mencionado que um dos personagens é basicamente o Predador antes, né? Enfim, tem o torneio, tem um OVNI e vários personagens querem lutar no torneio. Ou tem interesse no OVNI, ou os dois. O Rolemon, o açougueiro, por exemplo, quer roubar as vacas que os aliens pegaram pra usar de estoque pro açougue dele, por exemplo. É Mano, esse personagem é maneiro. Eu acho que eu jogaria de açougueiro, hein? pura maluquice. Mas loucuras à parte, acho que dá pra ver que o jogo é extremamente charmoso. E mesmo que você seja diferente de mim e não curta essa estética com poucos polígonos da época, ache feio ou algo do tipo, você tem que admitir que dá pra ver que, pelo menos na ideia, tinha algo aqui, né? E que Tinha, pô. Esse personagem que são dois aí é legal, o açougueiro é da hora. o estilo de arte faz muito mesmo por esse jogo. Infelizmente, no entanto, o jogo não fez tanto sucesso na época e nunca recebeu uma sequência. Ele lançou em 2000, o mesmo ano que o PlayStation 2 lançou, um timing um pouco ruim pra sair unicamente pro PlayStation 1 na época. E como mencionei antes, o fato de só ter saído no Japão, querendo ou não, limita bastante o público, e por Com sua certeza. vez, a possibilidade de conseguir mais vendas e obter sucesso diminui. E esse jogo ter falhado Aí, esse personagem do Spray também é é legal. uma pena, pois é fácil imaginar que uma sequência desse título, melhorando a gameplay, polindo os visuais e utilizando bem todo o potencial Ia ficar maneiro, porque tem umas ideias legais de de personagem. um hardware mais poderoso como era o do PS2, Agora eu quero saber a parte do ritmo. Onde que isso daí entra? por exemplo, poderia ter sido facilmente um jogo muito bom, mas não aconteceu. E o que nos resta é ficar apenas com o Slap Happy Rhythm Busters do jeito que ele é, sendo um jogo único. E como mencionei anteriormente, muito simples e divertido também. Então bora lá, vai chegar. deixa eu te explicar como é a gameplay de Slap Happy Rhythm Busters. Esse é um jogo de 4 botões. São eles soco fraco, chute fraco, soco forte, chute forte. O jogo Justo, bem O jogo simples. possui throws que podem ser atribuídos a um botão ou utilizados com soco fraco mais chute fraco. Para se desvencilhar Padrão. de um throw, basta fazer também o input do throw logo que for agarrado. Pressionando trás mais soco forte resulta em um ataque que causa um wall bounce, permitindo combos depois. Além do wall bounce, que é universal, há também outros ataques que variam entre os personagens, que são launchers ou causam um ground bounce, lançando o oponente para cima e permitindo combar logo depois, como o soco forte agachado de Vivian e Roxy, por exemplo. Mas o timing é bem específico e nem sempre funcionam certinho para continuar combando em todas as situações. E como eu falei em combos, esse jogo segue uma lógica bem simples. É possível cancelar alguns ataques normais em outros, sempre do mais fraco para o mais forte. Ou seja, é possível cancelar o soco fraco no soco forte ou o chute fraco no chute forte. Mas é possível Então é o contrário do Street. também cancelar ataques fracos em outros ataques fracos, permitindo, por exemplo, a sequência de soco fraco, chute fraco agachado, chute forte agachado. Para a movimentação, é possível andar, dar um dash para frente e dar um dash para trás. Lembrando que para parar os dashes é necessário pressionar para baixo, tá? Temos também o pulo, pressionando qualquer variação do direcional para cima, e um hop, para a alegria dos cofeiros, que é feito fazendo um input mais leve e rápido de pulo. Se você Que nem no 4. for atingido no ar, pressionando qualquer soco ou chute, resulta em um air recovery assim que você se recuperar do ataque. Olha. Todos os personagens têm seus próprios specials com propriedades Pior que tem as mecânicas certinhas de jogo de luta, variadas mano. de cada um, que são Deve ser da hora pegar pra aprender isso. realizados utilizando um movimento, como por exemplo o quarto de círculo, que é o mais comum, e depois um botão. O jogo possui uma barra chamada beat,
que pode acumular até 3 estoques. A Aí ele toma um stun. barra enche durante a partida com Ah, não, a beat deve ser de super. suas né? ações até que rápido. É possível pressionar o Select para executar um taunt do seu personagem que enche um pouco a barra também, mas não é tão necessário. Aguarde cancels nesse jogo. Por uma barra completa pressionando soco fraco mais soco forte ou chute fraco mais chute forte durante o bloco, é possível cancelar o seu bloco e executar um contra-ataque. Todos os personagens têm também 2 supers diferentes que gastam uma barra cada e todos também têm acesso ao Beat Rush. Gastando 3 barras é possível utilizar o Beat Rush, um super que se atingir o oponente Ai, ó o ritmo. te coloca em um jogo de ritmo e o dano causado pelo super é determinado por quantas notas você acertou nesse minigame. É o level 2 do DJ do Street Fighter 6. Lembrando que o oponente pode machar também alguns botões das notas para inverter a direção de que elas estão vindo, dificultando acertá-las, já que muda Nossa, deu dano pra o caralho. botão que deve ser pressionado. Apesar de ser a mecânica mais icônica do jogo, o Beat Rush é honestamente bem ruim. Gastar 3 barras não vale a pena, pois ele só vai causar muito dano se o seu desempenho no jogo de ritmo for muito bom. Os outros supers também causam muito dano sem depender do jogo de ritmo e custam apenas 1 barra. Abaixo da sua barra de vida A ideia é legal, mas depois com o tempo deve ficar chato, né? há uma barra de guarda. Ela vai aumentando conforme você for atingido. Quando ela estiver Depois de um tempo deve encher o saco esse bagulho do jogo de ritmo no meio do combo. Eu achei que ia ser uma parada meio tipo assim, sei lá, no meio do combo vem fazendo uns bagulho de ritmo como se fosse super do DJ. Não literalmente aparecer bagulho como se fosse Guitar Hero. e não pode bloquear É enquanto interessante, estiver a ideia é piscando. legal. E é isso. Essas são as Mas mecânicas eu acho que se tivesse outra forma de implementar ia ser mais da hora. básicas de Slap Happy Rhythm Busters. Confiem em mim quando eu digo que esse jogo é muito divertido e que merecia muito mais reconhecimento, principalmente na época. Mas enfim, espero que tenham curtido esse vídeo. Se sim, não Da esqueçam de hora. deixar um like e se inscrever no canal. Ativem o sininho também para receberem todas as minhas notificações futuras e até mais, pessoal. Eu acho que se fizesse um jogo mais atual, né, dessa franquia aí, ia ser bem da hora. Tem potencial, mano, tem potencial. Eu gostei foi da ideia de design dos personagens, tá ligado? São personagens diferentes. O maluco ali tem um sprayzinho de tinta, a outra tem um personagem em cima do outro. É da hora, é legal. Enfim, rapaziada, o link do vídeo original está na descrição. E é isso, até a próxima. Tamo junto.